O deputado Valduga abordou aqui a questão da desigualdade. E nós precisamos lutar muito pela igualdade entre as pessoas. Esta igualdade, ela não vai ser conseguida do ponto de vista econômico. Nós não vamos ser iguais por cada um ter um carro, nem tem... O mundo nem comporta um carro para cada pessoa. A igualdade tem que ser conseguida de outras formas. E a igualdade, ela se dá nesta forma que o deputado Valduga coloca, de procurar uma legislação, uma sociedade que coloque numa situação de equidade raças e pessoas. E tem duas áreas específicas onde o Estado pode mais possibilitar a igualdade das pessoas. E estas áreas são em relação à saúde e educação. Quando você possibilita o acesso das pessoas à saúde e educação, você faz a efetiva igualdade. Mas não basta apenas o acesso a uma oferta, muitas vezes tradicional, uma oferta que não cumpre o seu papel nos anos tradicionais, por exemplo, da própria escola, porque cada vez mais se percebe de que, para que as pessoas sejam iguais de verdade, tem uma época especificamente que precisa de uma atenção especial. E é por isso que eu faço aqui um pequeno pronunciamento. E esta época é a própria gestação e a chamada primeira infância. Cada vez mais se percebe que, se uma criança não tem uma situação adequada intraútero, no parto e na primeira infância, você produz uma desigualdade que é difícil depois de ser desestabelecida. Você estabelece uma desigualdade muito difícil de ser diminuída. A primeira infância e o intraútero é o momento em que as crianças e o ser humano forma as suas inter-relações neuronais, faz com que você tenha processos de aprendizado e de memória que são determinantes. As pessoas, às vezes, cada neurônio tem lá 1.500 ligações, né? E você pode, por estímulo da família, por estímulo da mãe, do pai, das pessoas, neste instante, principalmente nos primeiros 2, 3 anos de vida, fazer uma modificação absolutamente definidora do que a pessoa vai ser. Eu falo isso hoje, porque hoje tivemos a oportunidade de receber aqui o ministro do Desenvolvimento Social, o deputado Osmar Terra. Ele esteve presente, junto com a deputada Carmen Zanotto, da minha cidade, e falando sobre o chamado Marco Legal da primeira infância. O Marco Legal é a Lei 13.257, e que disciplina o tratamento que deve ser dado a esta época da vida no Brasil. Também há um decreto, o Decreto-Lei 8869, chama Decreto da Criança Feliz, que caminha nessa direção. Mas uma lei só, as leis, elas não modificam a sociedade. As leis são um agente que interfere na sociedade, mas é um agente, no máximo, de força média, ou às vezes fraca, porque a sociedade ela precisa ser modificada pela mudança da postura, da cultura, do entendimento, da tolerância, que muitas vezes não se consegue por lei. Mas é um princípio. E nós temos agora este programa no Brasil. Não é um programa do atual governo, é um programa que já havia no governo anterior, é um programa que deve ser um programa, evidentemente, de Estado, e que precisa
ser implementado no país. Precisa ser implementado no país. É um programa de igualdade. O atendimento diferenciado à primeira infância é absolutamente necessário. Bom, esse programa vem sendo implementado no país, mas 2 estados apenas não aceitaram, ou até agora, não assinaram o protocolo para a implantação. Quais são os estados? Minas Gerais e Santa Catarina. Apenas Minas Gerais e Santa Catarina não se integraram nesta proposta relacionada à primeira infância. E esta integração ela tem que se dar pelo Estado e pelos municípios. Há muitos municípios de Santa Catarina resistentes a isso. Qual é o principal motivo da resistência? É se achar que se vai gastar recursos e que esses recursos poderiam ser aplicados em outra área. Ora, meus senhores, se tem áreas que precisam de aplicação de recursos públicos, que pode fazer diferença a curto, médio e a longo prazo, são as áreas de saúde e educação. E se tem uma área especificamente onde o atendimento precisa ser feito com mais força, é na primeira infância. O administrador público, ele tem que ter prioridades. Mas prioridade não significa dizer assim, que tudo é prioridade. É prioridade construir a estrada, é prioridade construir a ponte, é prioridade construir a creche, é prioridade construir a escola, é prioridade construir o hospital. Não. Prioridade é uma coisa de uma relação com outra. Eu tenho poucos recursos e tenho que escolher. Eu tenho que priorizar. Eu tenho 3 coisas para fazer, só posso fazer uma. Qual que vou fazer? Isso é escolha de prioridade. Então, é preciso que Santa Catarina, que sempre teve, para muitas coisas, uma compreensão diferenciada em relação ao país, se volte para isso. Se volte para essa questão. É preciso que o Estado de Santa Catarina e os municípios adiram essa questão da primeira infância. Eu estou coletando assinaturas aqui, acabei de coletar, está ali o deputado Salum, que acabou de assinar aqui esta proposta, entre outros deputados, uma frente parlamentar da primeira infância. E qual é o objetivo desta frente parlamentar? É exatamente trabalhar na direção de que o poder público possa ter uma atuação mais forte nessa área. Nós precisamos, como agentes públicos, como representantes da população, escolher adequadamente as prioridades. E as prioridades estão nesta linha. Portanto, se eu vou demorar a fazer a ponte, se eu vou demorar a fazer a estrada, se eu vou demorar a ponte Ercílio Luz, que já gastou milhões e milhões, e está demorado do mesmo jeito, é preciso ter uma prioridade e investir naquilo que realmente vai fazer a diferença. E por isso, essa frente parlamentar que estamos propondo e que queremos dar uma dinâmica aqui, pretende ajudar a que Santa Catarina possa implementar esse tipo de política de forma mais eficaz e mais permanente. Deputado Coruja, eu gostaria de parabenizar, dar os parabéns ao amigo, um homem que fez um trabalho bonito na Câmara Federal, dá orgulho para nós, parlamentares e povo catarinense na Assembleia Legislativa. Trabalho nobre, bonito o seu, continue nessa luta. Criança, depende de nós, né? Essa sua luta, pena que já não veio há mais tempo isso, né? Mas está em tempo. E eu queria parabenizar, que está com um dos melhores oradores nossos, um dos melhores representantes desta casa para salvar as nossas crianças. Parabéns. Agradeço. Esta luta é uma luta constante, evidentemente que não está começando agora a se fazer isso. Eu mesmo tive a oportunidade, como prefeito da minha cidade de Lages, de implantar vários programas nesta hora e na percepção de que este era o caminho e deve continuar sendo o caminho. Encerro aqui meu pronunciamento, se o presidente permitir.
Mais um minuto para o deputado Coruja. A palavra para o deputado Valduga. Um minuto, deputado Valduga. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar e saudar a iniciativa do deputado Coruja, que trata sobre um tema muito importante, que é a questão da infância, das nossas crianças, né, do nosso estado de Santa Catarina. A minha nona sempre, minha avó, a gente fala nona, minha avó sempre falava que é de pequenininho que você torce o pepino, né? Então, realmente, deputado Coruja, vejo que é na infância que nós, que o poder público, enfim, tem que estar presente, né? Os órgãos do governo do estado de Santa Catarina. E para que a gente venha realmente corrigir ainda as distorções que nós temos na área da infância, da adolescência, principalmente, né, precisamos adotar ferramentas que são, além de serem estratégicas, mas que sejam afínquas para que possamos combater a desigualdade social e a descriminalização que acontece, né, com as nossas crianças do nosso estado de Santa Catarina. Mais 30 segundos, deputado. Em função do tempo, quero parabenizar a iniciativa do deputado Coruja e dizer que também gostaria de, já subscrevi, inclusive, a proposição da criação da frente parlamentar e parabenizar pela iniciativa. Todo tempo é tempo de torcer o pepino, deputado Valduga.